No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. São 10 horas, mais 12 minutos. Uma boa segunda-feira para você. Hoje é dia 23 de abril. Eu sou Roberto Nunes. Aqui comigo na técnica, William Rodrigues. William, dá um tchauzinho aqui pro pessoal. William Rodrigues na técnica, pois é. Eu quero desejar para você uma excelente segunda-feira, uma boa semana que está só começando. E começando também está o programa Antena Ligada. Muitos assuntos de interesse do cidadão, da classe trabalhadora, do movimento sindical. E com a gente, o programa está só começando. No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Segunda-feira começa com muitas informações aí, aliás, a classe política não para um minuto de trazer informações para a gente, criar fatos, e muitos desses fatos não são fatos que interessam a população, porque não são sempre notícias ruins, a população está cansada. Diga aí, você também está cansado de tanta notícia ruim envolvendo político? Complicado, né? Os governantes não respeitam o cidadão, a eleição está chegando aí, tá essa confusão toda. A gente vai falar de tudo isso e muito mais no programa de hoje, que já está no ar. Então vamos aos destaques do dia. Capa de jornal. Você por dentro do que é destaque na imprensa popular e na imprensa tradicional. São 10 horas e 13 minutos. Quero mandar um abraço para você que nos acompanha sempre de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã até às 11 horas, programa Antena Ligada. Os principais destaques de hoje são os seguintes. SUS, Sistema Único de Saúde. Se acabar, como é que você vai ficar? E é mito ou é verdade essa história de que o SUS pode acabar? Existe alguma ação efetiva por parte do governo, coisa séria, para acabar com o SUS? Pois é, quem vai responder este assunto para a gente é o Renato Cardoso, ele que é professor do curso de Direito da Faculdade de Anicuns e que é o nosso convidado de hoje. Na sequência, eu já vou apresentar o Renato para você e a gente vai falar sobre esse assunto. O que eu falei é muito sério, você prestou atenção? Será que o SUS pode acabar? Já existe ação efetiva por parte do governo para acabar? E como é que seria isso? Professor Renato, doutor Renato Cardoso, está no estúdio, daqui a pouquinho converso com ele. Vamos falar também sobre o seguinte, atenção Itaberaí, Rio Verde, problema sério que envolve aí a ação do Temer e pode demitir funcionários de frigoríficos. Seriam mais de 40 mil pessoas que podem ser demitidas no Brasil inteiro por conta de ação desastrosa do governo Temer. Vou trazer essa informação aqui também no programa Antena Ligada de hoje. Outra questão que pegou muito, duas questões que envolvem políticos aí, hein? Uma, o Marconi depois, na CPI, na SEI da Saúde de Goiânia, a convite da SEI, e muita coisa não foi respondida. Eu vou mostrar um trecho aqui do vídeo que foi postado na internet, onde membros da SEI fazem perguntas para o governador em relação ao relatório que ele apresenta, onde ele demonstra lá investimentos na saúde, etc, etc, e depois a SEI faz o contraponto e pede explicações, e eu não sei se a explicação convenceu ou não, você vai ver, a conclusão quem vai tirar é você. Outra questão, hein? A medida provisória que colocou aí, que fez a reforma trabalhista, deveria ter sido votada, não foi. E o que acontece? A reforma trabalhista acabou e agora? Como é que fica essa situação? Estes assuntos e outros no programa Antena Ligada de hoje, e eu faço questão que você participe com a gente aqui através do nosso canal no Facebook, para quem acompanha a gente pelo aplicativo no celular. Bom dia para você que está ouvindo o áudio aí, e também para você que acompanha pelo site
www.radiotrabalhador.com.br. O Antena Ligada está no ar. No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Programa Antena Ligada de hoje recebe o Dr. Renato Cardoso, que a gente já vai apresentar para você, está aqui em nosso estúdio, coordenador de estudos da saúde, especialista em direito público, professor da faculdade de Anicuns. Doutor Renato, seja bem-vindo aqui ao programa Antena Ligada da Rádio Trabalhador. É realmente uma satisfação recebê-lo aqui para a gente falar sobre essa história do SUS aí. Bom dia a todos os nossos colegas aí, companheiros de luta. Bom dia aos ouvintes, né, que nos acompanham aí, seja pelo canal no Facebook e pelas outras formas de compartilhamento dos dados aqui da Rádio Trabalhador. Doutor, o senhor é coordenador do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde do Núcleo Goiás. Do Núcleo Goiás. O que é esse centro? O que estuda esse centro? O que ele faz? Bom, então vamos lá. A nossa discussão acerca da implantação do Sistema Único de Saúde no Brasil necessariamente passa de forma muito positiva pela existência do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Porque para falar de SUS, do SEBS, né, que é esse centro, que tem a sua entidade irmã, que é a Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, nós temos que fazer um rápido retorno histórico, né, a importância de a gente entender a nossa história, a década de 1970, na qual nós tivemos o chamado Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, que teve seu início ali no final da década de 1960, mas na década de 1970 que ele teve seu auge. E esse Centro de Estudos de Saúde, o SEBS, ele foi gestado nessa circunstância, porque, para quem não sabe, né, o nosso Sistema Único de Saúde, ele foi criado, né, legalmente e politicamente a partir de 1988 com a nossa Constituição, da atual Constituição, que é a Constituição Cidadã, a Constituição vigente no país. E toda essa Constituição de um Sistema Único de Saúde veio através de estudos acadêmicos, de movimentos populares, porque o SEBS, juntamente com a Abrasco, são entidades voltadas para a academia, mas que sempre tiveram um braço popular, né? Nós sempre tivemos uma atuação junto a movimentos sociais, movimentos populares, que visavam, principalmente ali na década de 1970, a democratização do acesso à saúde. Porque antes de 1988, e faça aqui o registro que nós, esse ano, estamos completando 30 anos de SUS e 30 anos de Constituição, da nossa atual Constituição, que foi uma Constituição extremamente positiva no que se refere aos direitos sociais, né? E dentre eles o direito à saúde. Foi a primeira Constituição brasileira a tratar de forma expressa de que a saúde é um direito social, está previsto ali no seu artigo 6º, e toda essa positivação, toda essa legalização do Sistema Único de Saúde veio através de muitas lutas. E o SEBS, né, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, foi criado ali em 1976, é personagem direto desta luta. Doutor Renato, então a gente entende que o SUS, ele não foi uma concessão, mas uma conquista da sociedade, para que todas as pessoas, independente de raça, credo, do estado em que nasceu, para que ele tivesse acesso à saúde integral. Né? Pelo que o senhor está falando, é isso mesmo. Exatamente. Certo. E agora a pergunta é a seguinte: existe ação efetiva por parte do governo Temer para que o SUS acabe? Olha, lamentavelmente, a conclusão a que nós chegamos é que sim. E quais são essas ações que o governo está implementando para que a gente possa chegar a uma conclusão tão... porque é um negócio que me falta até que adjetivos para falar. Eu quero que você, que nos acompanha pelo nosso canal aqui, preste atenção, porque o doutor Renato Cardoso é um estudioso do assunto, professor da faculdade lá em Anicuns,
e coordenador do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde. Então, o que ele está falando aqui é muito sério, porque quando como a Rádio Trabalhador, outros veículos denunciaram que iam mexer na CLT, iam acabar com a CLT, iam retirar direitos dos trabalhadores, muita gente não acreditou, doutor. E agora nós estamos aqui, um passo à frente, acompanhando essas ações do governo, e estamos denunciando para a sociedade, através aqui dos nossos convidados, doutor Renato Cardoso, que entende. Doutor Renato, quais são as ações que o governo está implementando que pode desconfigurar o SUS, acabar com o SUS? De maneira bem específica, Roberto, e pontual, o que nos gera muita preocupação no momento presente é uma ofensiva relacionada à chamada saúde suplementar, que nada mais é do que os planos e seguros de assistência à saúde. Houve desde 2016, mas a gente vai rapidamente antes falar que não é só a partir daí. Só para concluir, porque nem todo mundo domina esses termos sobre saúde suplementar e tal. Como é que seria isso? A saúde suplementar, de forma mais objetiva, está relacionada aos planos de saúde, né? Ou seja, nós temos o SUS. No Brasil hoje, nós temos, para todos os 207 milhões de brasileiros, acesso universal e integral à saúde. Universal para todos e integral diz respeito a atendimento, seja na rede básica ou atendimento de alta complexidade. Alta complexidade seria o quê? Cirurgias, exames complexos, a questão de sangue e hemoderivados, e desde o atendimento mais básico, né? O atendimento relacionado à saúde da família, o atendimento comunitário. Hoje, nós podemos dizer que o SUS é a maior política social ou política de proteção social do Brasil e talvez do mundo, pelo alcance absoluto em termos populacionais. Só que o que acontece? Como eu disse anteriormente sobre a saúde suplementar, que são os planos de saúde. Sim. Os planos de saúde eles já vigoram no Brasil há várias décadas. Eles não começaram agora. Na década de 1990, com todo um rearranjo institucional internacional com relação a uma liberalização da economia, que eles tiveram mais visibilidade. Mas o fato é, as operadoras de planos de saúde nunca engoliram um sistema único. Por quê? Porque elas visam unicamente lucrar com a exploração de uma possibilidade de ficar doente. E o Sistema Único de Saúde ele veio para romper isso, porque antes do SUS, o que nós tínhamos no Brasil, ou era um atendimento para quem era formalmente empregado, né, através do INAMPS, o extinto INAMPS, ou através da caridade, por meio de instituições filantrópicas. O SUS veio e rompeu com isso. Você lembra as Santas Casas que faziam esse atendimento? Exatamente, Santas Casas. Tinha um atendimento público, propriamente dito, promovido pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios, mas de forma bastante precária. Só que o que acontece? Paralelo a isso, antes do SUS já existiam os planos de saúde no Brasil sem qualquer regulamentação. Esses planos eles foram regulamentados a partir de 1998 pela Lei 9656. E já houve uma reclamação por parte dos interessados no setor. E no ano 2000 foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, para promover exatamente a regulamentação desse setor. Ocorre que, desde sua implantação, em 1988, o SUS ele nunca foi totalmente respeitado. Sempre houve aquela sectarização, aquela distinção que o SUS era para pobre, que o SUS ele não poderia ter um alcance, então a gente chegou numa situação de subfinanciamento, problemas de gestão, mas voltando especificamente ao nosso problema atual. Sim. Planos de saúde. Hoje, desde 2016, aumentou-se muito a discussão acerca dos chamados planos de saúde acessíveis, ou planos de saúde populares, que vou usar até a metáfora do ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, que deixou o cargo agora recente por conta das questões eleitorais, é um ferrenho defensor desse modelo de plano acessível. E ele fez a seguinte comparação, entre andar a pé, que seria o SUS, vejam só, um ministro da Saúde fazer esse tipo de comparação, entre andar a pé, que seria o SUS, e andar de Mercedes, que seriam os planos privados, como se fossem ilhas de excelência, você deveria ter algo no meio dessas duas possibilidades de atuação dentro da saúde.
E aí ele insere, não de forma inocente, porque ele tem toda uma ligação direta, e isso são questões públicas, conhecimento, né? Público, relacionadas a operadoras de saúde. Então, hoje, pessoal, é de se preocupar, sim, como o nosso colega perguntou, há uma possibilidade de extinção do SUS desde sua criação em 1988. Setores empresariais ligados à saúde não engolem um sistema universal. E qual foi a ação, neste momento, por parte do governo, que demonstra que tornou-se prioritário para o governo acabar com o SUS? Dentre essas coisas estão essa possibilidade de criação de um plano alternativo. Mas é interessante pelo seguinte, eu quero que você participe e mande o seu questionamento, nos ajude a fazer essa entrevista e a compreender um assunto tão complexo aqui, aproveitando o doutor Renato Cardoso. As pessoas com 13 milhões e meio de desempregados no Brasil, com mais 13 milhões de pessoas vivendo de bico, conforme demonstrou o DIEESE. Portanto, só para início de conversa, a gente tem 26 milhões e meio de pessoas que não estão fazendo para comer. Almoça, não sabe se vai jantar. E aí depois a gente tem 90% dos brasileiros que são aposentados ganhando até 2 salários mínimos, até 3 salários mínimos. São 70% dos brasileiros aposentados, 1 salário mínimo. De novo, hein? De novo. 70% dos brasileiros que são aposentados hoje ganham até 1 salário mínimo. E 90%, ou seja, 20% ganham até 3 salários mínimos. Então, para começo de conversa, como é que essas pessoas vão pagar plano de saúde? Que história é essa, doutor? Exatamente. Esse é um dos grandes questionamentos. Mas houve, por parte do Ministério da Saúde, toda uma organização, através de instituição de grupos de trabalho, exatamente para fazer um levantamento de como está o acesso à população, de forma indistinta, ao Sistema Único de Saúde e aos planos de saúde, numa tentativa clara e evidente de demonstrar que o sistema de saúde, isso sob o ponto de vista de uma política institucional, isso é muito grave. O Ministério da Saúde tem propalado que o sistema de saúde o Sistema Único de Saúde, o SUS, é ineficiente, não consegue atender a demanda, e a saída inevitável seria uma alternativa almejando o pagamento por uma saúde um pouco mais acessível, né? Relembrando, ele disse que os planos de saúde de excelência seriam um pouco mais caros, então há sim uma atuação específica, tem até portarias do Ministério da Saúde tratando disso, dessa instituição de grupo de trabalho, voltados para relacionar estudos sobre o alcance da saúde na população. Esse plano de saúde que o governo diz que é acessível, ele representa esse início do desmonte do SUS? Poderíamos pensar também dessa forma? Com certeza. Na verdade, nós já tivemos outras situações, outras atuações que vêm em cima dessa questão do desmonte do SUS. Porque, na verdade, doutor, desculpe interrompê-lo assim, ao criar isso, o governo ele vai deixar de investir o que já investe pouco na saúde. Exatamente. E aí, com a criação desses planos, nos parece que o governo vai, inclusive, dizer o seguinte: olha, as pessoas vão bancar parte da saúde, portanto, o governo não precisa investir tanto em saúde. Basicamente, esses levantamentos feitos pelo Ministério da Saúde e até outras instâncias ligadas ao mercado chegaram à seguinte conclusão: 75% da população hoje no Brasil, 75% dos 207 milhões de habitantes, não possui acesso a um plano de assistência à saúde. Ou seja, nós temos hoje 75% dos brasileiros dependendo exclusivamente do SUS. Até pegando o gancho que você falou agora há pouco sobre esses dados previdenciários, sobre a questão salarial no Brasil, a gente percebe quão sensível é a situação salarial de grande parte da massa de brasileiros. Interessante notar que do total de gastos com a saúde no Brasil, hoje, 56% já fica na esfera privada, através do atendimento complementar pelo ente privado, pelo parceiro privado. Então, o que acontece?
os planos de saúde, os operadores de saúde perceberam um filão. 75% dos brasileiros estão aí prontos, ávidos a alcançar um plano de saúde. Porque o que acontece? Foi criada toda uma questão ideológica, e isso é interessante porque a gente tratar disso sob o ponto de vista ideológico, porque sempre colocam que os defensores do SUS só trazem pautas ideologizadas. E o lado contrário, né, o lado do mercado, não. Mas olha só, perceberam que 75% de brasileiros poderiam pagar por um plano de saúde, mas que não fosse muito caro. Gente, imagina isso em termos financeiros. Mas isso não funciona, doutor. Pois é, essa é a grande questão. Willy, abre aqui a imagem. O mercado vai lá e analisa, e aí eu vou falar, porque aqui, Rádio Trabalhador, eu me coloco no lugar do trabalhador, da pessoa trabalhadora, do empresário, do microempresário. O mercado percebe isso aí, porque é o seguinte, plano de saúde barato, meu amigo, existe? Eu vou deixar aí para você responder aqui nas nossas redes sociais. Existe plano de saúde barato que presta? Pode até ser que para uma consulta, vai ter, eu imagino que vai ser o seguinte, porque já tive essa experiência aqui em Goiás, já acompanhamos essa experiência aqui. Você vai pagar um plano de saúde barato, você vai ter direito a 4 consultas por ano, você vai ter direito a 4... Estou chutando um valor aqui que aconteceu comigo há 10 anos atrás. Entrei num plano de saúde, ó, o nome é importante aqui. Não vou citar não, porque trata-se de uma conjuntura de outra época, então não vou citar, mas é considerado entre os melhores planos de saúde privados de Goiás. E aí, quando eu comecei lá, através de uma entidade, era uma maravilha. Mas eu era jovem, só fazia uma consulta por ano para trocar de óculos. Beleza. No meio do caminho, sabe o que aconteceu? Chegou um carnezinho, só tinha direito a 4 consultas por ano. Era barato, era através de uma entidade, o plano. Mas 4 consultas por ano, quando a pessoa é cometida com um problema, às vezes ela tem que fazer várias consultas. Exames. Ela tem que ir num especialista, no outro fazer exames e tal, e se for para questões complexas, como o senhor falou, meu amigo, cai nessa não. Doutor Renato Cardoso é o nosso entrevistado de hoje, nós estamos falando das ações do governo. Doutor Renato, eu perguntei o seguinte, doutor Renato. Doutor Renato, o governo realmente tem ações que podem dizer de forma efetiva que está a caminho do desmonte do SUS? E aí o doutor Renato citou uma portaria, eu quero que o William mostre aqui essa portaria do governo. E aí eu vou, para você que está só pelo áudio, ó, nós estamos aqui com a foto da portaria, Gabinete do Ministro, portaria 1482, de 4 de agosto de 2016. Lá, ele já instituiu um grupo de trabalho para discutir o projeto de plano de saúde acessível, né? Então, no uso das atribuições, fim instituído o grupo de trabalho para essa discussão, realizar estudos e elaborar documentos técnicos para a qualificação de um projeto de plano de saúde acessível. O plano de saúde acessível que a população quer, que todos nós pagamos impostos, é um SUS que atenda todo mundo. É isso ou não é? Fala aí pra gente. Exatamente, Roberto. Você pegou num ponto nevrálgico. Nós não precisamos, a população brasileira não necessita de subsidiar um plano de saúde. O Sistema Único de Saúde, quando nós falamos que ele é gratuito, há uma relativização da gratuidade, porque ele já é bancado pela contribuição tributária que a gente faz. Você trazer um plano acessível sob o argumento de que o SUS não está funcionando é uma contradição em termos. O governo ele tem por obrigação, em suas 3 esferas, estadual, municipal e federal, de fornecer toda a estrutura para que o Sistema Único de Saúde funcione. Só que o plano de saúde, e o plano de saúde popular ou acessível, ou qualquer adjetivação que se dê, ele é uma falácia. Na verdade, até me recordo aqui, já há uma possibilidade, já há uma possibilidade legal de que se tenha um plano mais acessível, só que não pegou. Que nessa linha que você colocou aí, dessa sua submissão a um plano de saúde, nós já temos hoje possibilidade de ter um plano de saúde mais modesto, que você vai ter uma série de restrições e quando você mais precisar, ele vai te deixar na mão. Então, o que vai acontecer? Você vai sobrecarregar o SUS. De uma forma ou de outra, vai haver uma sobrecarga do SUS. Porque um plano que se propõe hoje,
só para que nós tenhamos uma ideia, os planos de excelência, digamos assim, aqueles que têm um custo mais elevado, eles já têm limitações, todos nós sabemos. Já estão com limitações. Ou seja, diversas coberturas que eram oferecidas atualmente não são oferecidas mais, a não ser que a pessoa concorde, faça um novo contrato e pague bem mais caro para manter aquelas coberturas. E ainda tem a situação, Roberto, da questão etária. Quando você mais precisa do plano é quando você está numa faixa etária um pouco mais elevada. Acima de 60 anos, a partir de 60 anos. Exatamente. E hoje, você é convidado a se retirar dos planos, porque você não vai ter condições. Peraí, doutor, como é que é essa história de ser convidado a se retirar dos planos, mesmo se a pessoa estiver pagando ou pela questão financeira? Não, eu digo assim, metaforicamente. Metaforicamente, porque não vai dar conta de pagar. Não vai dar conta de pagar. Você vai ter tantas restrições devido à sua idade, você vai precisar usar tanto, como você deu o exemplo aí, de limitações com relação à quantidade de consultas anuais, alguns tipos de procedimentos não são cobertos, e você, naquela faixa etária, você vai ter que subsidiar complementarmente, você já paga uma fortuna, e voltando à questão do plano acessível, vai ser a mesma coisa, só que numa escala mais modesta. Só que é mais dramático, é bom que nós entendamos, os ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando, os nossos colegas trabalhadores, né? Eu sou trabalhador também e sei das agruras que todos nós passamos para sobreviver. Imagine você vai ter que tirar um pedacinho do seu ordenado para pagar um plano de saúde acessível com restrições altíssimas com relação a procedimentos, exames. Alta complexidade não vai caber num plano acessível de saúde. Não vai caber. Você imagina quem nós falamos um pouquinho da alta complexidade, mas podemos repetir aqui para você que está entrando no canal agora. O doutor vai explicar. Eu quero só fazer um parêntese aqui para dizer o seguinte: estaria aqui conosco hoje também, participando do programa, a doutora Cristiane Lemos, ela que é diretora executiva do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, ela que é professora do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. A doutora Cristiane Lemos teve um incidente de trânsito e, infelizmente, não conseguiu chegar aqui. Então, daqui a pouquinho a gente quer ter mais informações. A gente já tem informações que não foi nada sério, isso, né, que foi só a questão material mesmo. Questão material, mas de qualquer maneira, vamos fazer justiça. A doutora Cristiane tinha assumido o compromisso com a Rádio Trabalhador e ela estaria aqui para a gente fazer esse debate. Ela que é professora da Universidade Federal de Goiás, lá do ICB-UFG. Certamente, numa próxima oportunidade, ela virá, o convite está estendido e a gente aí realmente lamenta muito, né? E aí abro até um espaço aqui para falar, gente, mas o trânsito, minha Nossa Senhora, aí são outras políticas relativas à questão da cidade, da mobilidade, que a gente também já falou aqui no programa, vamos tratar em um outro momento. E claro, cada um fazer a sua parte, não é, doutor? Exatamente. Você dá seta quando vai virar, mudar de faixa? Eu estou brincando aqui para a gente relaxar um pouquinho, porque, olha, nós estamos falando o seguinte, o SUS pode acabar, e como é que vai ficar? Né? Eu vou voltar a esse assunto com o doutor Renato Cardoso. Eu quero que você mande aí o seu comentário, etc., e participe efetivamente ajudando a gente a construir esse programa. Então, doutora Cristiane Lemos, obrigado imensamente pelo seu atendimento ao nosso convite para estar aqui conosco hoje. Lamentamos muito esse incidente que tem acontecido, porém ficamos menos preocupados, porque foi somente uma questão aí que envolveu a questão material, né? O carro amassou lá, depois a gente vai saber melhor sobre esse assunto. Nós falamos aqui no começo do programa que o governador Marconi Perillo, a convite da CEI da Saúde de Goiânia, depois lá e tentou explicar alguns números de contas que não fecham. Por um lado, o governador apresentou relatórios que demonstram investimentos, abertura de leitos, etc. e tal. Porém, vou mostrar para você aqui um trecho do vídeo lá de quando ele estava lá. Estamos com a doutora Arlete no telefone. Peço licença aqui, viu, doutor Renato Cardoso? Porque é o seguinte, a reforma trabalhista acabou, e agora? Acabou ou não acabou? Estamos com a doutora Arlete ao telefone. Bom dia, doutora. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Doutora Arlete já esteve aqui conosco. Satisfação receber a sua ligação ao vivo, a sua participação ao vivo por telefone aqui na Rádio Trabalhadora. A senhora, que é especialista em direito trabalhista. Bom dia. Bom dia. O prazer é meu estar nesse espaço tão importante para os trabalhadores. Doutora,
E a reforma trabalhista acabou? O que aconteceu? Como é que a gente compreende o que está acontecendo agora? Olha só, a reforma trabalhista que veio de forma assodada foi complementada pela MP 808. E essa MP 808 tem como último dia de validade hoje, 23 de abril. Então, volta a valer todo aquele regramento aprovado na reforma trabalhista. Então, novamente, o prejuízo para os trabalhadores é enorme. Vamos pegar rapidamente. O limite para o dano moral, por exemplo, passa a valer de acordo com a remuneração de cada trabalhador. A jornada 12 por 36 passa a ser negociada individualmente. As grávidas podem trabalhar em atividade insalubre. As gorjetas já não temos mais definição que pertence ao empregado. O contrato de exclusividade com o profissional autônomo passa a ser liberado. E acaba a quarentena do trabalhador seletista para o intermitente. Então, veja que são vários os prejuízos à classe trabalhadora. Doutora Arlete, só para a gente que é totalmente leigo na área entender, então, na verdade, os efeitos que estão suspensos são somente da medida provisória 808, seria isso? Isso. E a reforma trabalhista continua valendo sem as modificações dessa medida provisória, é isso que está acontecendo? Exatamente. Ah, perfeitamente. E aí, sem as alterações da medida provisória, a senhora considera que há um retrocesso, então? Maior ainda, sem dúvida. Perfeitamente. Nós estamos conversando ao vivo por telefone com a doutora Arlete Mesquita, ela que é especialista em direito trabalhista. Doutora, além desses pontos aí que a senhora levantou de retrocessos, de retirada de direitos, o que deve acontecer a partir de agora? Olha só, já há uma discussão sobre aquilo que foi estabelecido no período de vigência da medida provisória, continua a ter validade ou não. Nota que a segurança jurídica com essa reforma trabalhista, em absoluto, nós não temos. Há muitos doutrinadores entendendo que há agora, em razão da ausência dessa medida provisória, um aspecto bom e importante é que ela só teria efeito para os contratos de trabalho posterior à reforma. Mas, todavia, nós vamos ter que aguardar o judiciário a manifestar sobre esses temas. Então, nós estamos vivendo, neste momento, um tempo muito ruim para as relações entre capital e trabalho. Qual o regramento a ser aplicado nesse exato momento? Se nós tivermos um abrandamento do judiciário com relação à interpretação literal da reforma trabalhista, a classe trabalhadora no Brasil terá um enorme prejuízo, sem sombra de dúvidas. Agora, o que nós acreditamos, há em discussão a possibilidade de um decreto para ajustar alguns termos, mas também, assim, há a promessa, não há uma garantia de vir esse decreto para regularizar, especialmente esses pontos que expõem mais o trabalhador, né? No caso das grávidas, por exemplo, um verdadeiro assinte às grávidas trabalhar em local insalubre, não é? Então, assim, cadê a proteção ao nascituro também? Com a não aprovação da medida provisória, volta a valer esse absurdo, doutora? Volta a valer. Então, elas podem trabalhar dependendo exclusivamente de um atestado médico numa atividade insalubre, não é? E com essa crise que nós estamos, o empregador fala, olha, ou você aceita dessa forma, ou você vai naturalmente ser dispensada, né? Então, há uma preocupação muito grande com relação a essa situação. Por exemplo, o contrato de exclusividade. Eu tenho um empregado, um profissional autônomo, que ele vai ser subordinado, mas ele poderá sair do regime seletista
e entrar num contrato de trabalho fora do alcance da CLT. Né? Então, isso é muito sobre o regime seletista, com a carteira anotada, e como a quarentena, que seria um período que o trabalhador teria que ficar para a contratação como intermitente, esse período acaba, né, com o fim da MP, e eu posso contratar um intermitente sem a quarentena. Então, note que o prejuízo para o trabalhador é imenso. Nós estamos conversando ao vivo com a doutora Arlete Mesquita, ela que é especialista em direito do trabalho, direito trabalhista. Doutora, essa insegurança jurídica que está posta com essa bagunça que o governo Temer está fazendo em relação à legislação trabalhista, ela prejudica também o empresariado? Prejudica, por quê? Porque nós ainda não temos a manifestação do Poder Judiciário sobre esses vários pontos que eu citei. O empregador que tiver no cenário de desregulamentação e acatamento pleno da reforma trabalhista, o Judiciário Trabalhista entendendo de forma diferente, ou seja, respeitando os princípios do direito do trabalho, ele poderá estar criando um passivo trabalhista enorme futuramente. Então, tanto para o trabalhador quanto para o empregador, é um cenário de muita insegurança. E só o tempo, não é que poderá dizer e definir essas situações. Mas uma coisa é certa neste momento. A classe trabalhadora no nosso país perde muito com a reforma trabalhista, perde muito com o fim da medida provisória, e vamos ver se haverá sensibilidade do presidente da República no sentido de realmente criar um decreto para proteger especialmente a saúde dos trabalhadores brasileiros. Doutora Arlete Mesquita, para finalizar esse bate-papo nosso, já agradecendo imensamente a sua disponibilidade, a senhora que a gente sabe que a senhora acompanha diuturnamente esse assunto e tem processos e tem um monte de clientes. Como é que ficou o número de ações na Justiça Trabalhista? Diminuiu? Bastante. Há dados que apontam, o corregedor do TRT 18 apontou números na casa de 50%. Mas nós, advogados trabalhistas, estamos estimando esse número aí num patamar um pouco maior. Nós estamos estimando em torno de 75% a redução das reclamatórias trabalhistas. Isso se daria por conta de quê? Dessa insegurança jurídica ou aliada à questão de que se o trabalhador não lograr êxito, ele tem que pagar lá o patrão? Basicamente, com essa última parte que você acabou de dizer, que é o fechamento do acesso ao judiciário para o trabalhador, com a imposição de pagamento em custas e honorários advocatícios da parte contrária, ou seja, do empregador. No meu escritório, por exemplo, um exemplo pessoal, eu não posso, de forma alguma, ajuizar uma reclamatória onde o trabalhador busca o seu direito e, ante o risco da prova que a gente tem, ele saia do judiciário trabalhista com uma dívida ainda maior. Né? Então, a crescida do débito trabalhista, a despesa com o advogado do empregador e ainda das custas do processo. Roberto, então esse acesso ao judiciário, nós advogados trabalhistas estamos inclusive tentando criar alguma forma ou algum instrumento para que a gente possa viabilizar que os trabalhadores brasileiros possam buscar o seu direito, independentemente desse pagamento de custos e honorários da parte contrária, até porque em qualquer outra demanda nossa, nós podemos buscar os juizados especiais até 40 salários mínimos sem custo algum. Então, nós precisamos trazer isso para os trabalhadores brasileiros, até 40 salários mínimos, ao menos nesse sentido, que eles possam ingressar sem qualquer prejuízo
no caso de improcedência ou de não conseguir demonstrar aquela realidade dos fatos perante o judiciário trabalhista. Doutora Arlete Mesquita, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Trabalhador e o convite para que brevemente a senhora esteja aqui para a gente fazer um bate-papo ao vivo, aqui do estúdio. Um abraço e conte sempre comigo. Tá? Obrigado, tchau, tchau. Até mais. Olha, a gente abriu esse espaço para conversarmos com a doutora Arlete Mesquita, ela que é especialista em direito do trabalho, tem o escritório dela, atende a sindicatos. E aí, o doutor Renato Cardoso, era uma grande dúvida, porque a medida provisória, ela caducou, e aí o que acontece? Um esclarecimento que eu não tinha, e agora o nosso internauta, a pessoa que acompanha a gente pelas redes sociais, agora tem também. A reforma trabalhista continua valendo, sem as modificações da medida provisória, que amenizaram em alguns pontos esse absurdo que está colocado aí. Agora, a medida provisória caiu, os absurdos voltaram. Então, essa é a questão que está colocada aí. Um forte abraço, doutora Arlete Mesquita, advogada trabalhista, que nos assessorou aqui, que acompanha, que já esteve aqui. Doutor Renato Cardoso, o cenário é bastante preocupante. Daqui a pouquinho vou mostrar para você o vídeo da CEI da Saúde, onde o governador Marconi Perillo foi questionado lá. Você vai ver a resposta. Mas, doutor Renato, o governo faz uma reunião com as empresas de plano de saúde para mexer no SUS. É complicado isso, né? A gente fica sem entender. Deveria reunir com os conselhos, com a população, para saber como é que melhora o SUS. Não, ele se reuniu com as empresas que têm plano de saúde para mexer no SUS. Isso. E até aproveitando esta questão que você coloca, dentre estes movimentos recentes, né, mais recentes, com relação ao desmonte do SUS, você trazendo essa discussão aí com relação à seletividade dos atores que estão participando, houve a proposta, pasmem vocês, da criação de um conselho, ainda está em fase de proposta, mas vamos ver se vai se efetivar, a criação de um Conselho Nacional de Saúde Suplementar, que seria ferir de morte o controle social, que também é uma previsão constitucional, porque nós já temos o Conselho Nacional de Saúde, que tem caráter deliberativo, é uma instância, não só o Conselho Nacional, né, toda a estrutura de conselhos de direitos relacionados à saúde, os conselhos estaduais, os conselhos municipais e os conselhos locais, eles atuam, interferem diretamente na gestão do sistema único, nos programas nos programas de políticas públicas que estão colocados. Então, hoje, o que há é toda uma reforma, todo um direcionamento de políticas públicas, mas voltadas para o mercado, e especificamente para o mercado de saúde suplementar, que é o mercado dos planos de saúde. E até você mostrou essa portaria, né, que eu havia feito a menção, e teve outros expedientes que eu, infelizmente, não tenho aqui de cabeça os números dos respectivos decretos ou das portarias exaradas pelo Ministério da Saúde, mas teve um recente relacionado especificamente aos planos acessíveis ou planos populares, que na exposição de motivos o próprio governo fala que há uma possibilidade de se reorganizar o Sistema Único de Saúde e a sistemática dos planos de saúde, porque os planos de saúde estão perdendo o mercado. Mas isso não faz sentido. O governo ele não tem que se preocupar com isso. Os planos de saúde estão aí para oferir lucro. Se você... A Constituição já previu que a saúde ela é livre, a iniciativa privada, e tem também a questão da complementaridade. Então, se o indivíduo quer atuar de forma privada na saúde, que ele faça isso. Agora, o que não dá, a gente não pode aceitar, é que o governo subsidie, porque a questão do plano de saúde acessível, e ainda tem uma questão mais grave. Aconteceu um evento que a gente, na verdade, nem queria dar muita reverberação para esse evento, porque a entidade que capitaneou esse evento semana retrasada é uma entidade menor, representante de planos de saúde. Mas uma fala que foi colocada nesse evento, eu faço questão de replicar aqui, que foi de um ex-ministro da Saúde, Alceni Guerra, ministro da Saúde da época do Collor,
que foi o ministro da época da gestão da Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080 do SUS, e da Lei dos Conselhos de Saúde, mas que é um ativista pró-mercado de saúde. E eles fazem nesse evento, que aconteceu dia 10 de abril, capitaneado por uma entidade chamada Febraplan, que até 2038 há uma necessidade de que 50% da população brasileira esteja coberta por algum tipo de plano de saúde. E esses planos subsidiados pelo SUS. Por quê? Esses planos acessíveis, volto a dizer, até houve uma pergunta aqui sobre a alta complexidade. Os planos acessíveis, eles não acessam a alta complexidade, que são os procedimentos cirúrgicos de grande monta. Doutor Renato, aí eu faço essas interferências aqui absurdas com os nossos convidados para dizer o seguinte. Doutor, deixa eu ver se eu entendi. Os planos de saúde estão reunidos com o pessoal do governo, sim, articulando uma maneira de dizer o seguinte: nós precisamos vender, como qualquer produto. Exatamente. Nós precisamos vender. No português rasgado é isso. Precisamos vender. E 50% da população brasileira tem condição de dar alguma coisa. Está parecendo igreja, né? Você não tem dinheiro, dá o vale transporte. Não vou nem falar o que pode dar, mas é porque isso é real. Então, os planos de saúde fazem um estudo e descobrem que a população, 50% dos brasileiros, podem dar alguma coisa. Só que o complemento disso vem do SUS. Isso. Você está entendendo? Você está entendendo, William? O que eu estou ouvindo? Eu não estou acreditando. Eu pago, depois eu pago de novo. Exatamente. Então, vai pagar duas vezes. O cidadão vai pagar pelo plano de saúde e depois o plano de saúde vai cobrar de novo do SUS. Agora, como o SUS é bancado por impostos da população, quer dizer que nós vamos pagar duas vezes pela mesma coisa para alguém lucrar nessa historinha. Exatamente. Gente, infelizmente, não há como fazer uma interpretação diversa do cenário atual. Plano de saúde, ele sobrevive da expectativa de oferir lucros com o receio da população de ficar doente. Hoje há toda uma construção, isso eu também faço questão de ressaltar, ter plano de saúde hoje é algo visto como positivo. E como você bem ponderou, as pessoas elas não pensarão duas vezes se o SUS, que já está numa situação de desmonte, de sucateamento, se ele for piorando ao longo dos anos, quem minimamente tiver condições de desembolsar algum recurso que seja para bancar um plano de saúde que seja um acessível ou um plano de excelência, ele vai fazê-lo. Eu sempre gosto de fazer uma referência à minha pessoa, que eu, por muitas vezes, sou criticado porque eu não tenho plano de saúde. Eu sou servidor público do Estado, não tenho IPASGO e não tenho nenhum outro plano de saúde. E as pessoas ficam aterrorizadas, porque criou-se toda uma fantasia no Brasil de que, se você não tiver plano de saúde, a sua situação pode ficar crítica num dado momento quando você precisar do sistema, porque o SUS não presta e os planos de saúde seriam a salvação. Não funciona assim. O governo ele tem que se voltar de forma prioritária, não direi exclusiva, mas nas ações do Sistema Único de Saúde. Os planos de saúde que se organizem, eles têm o direito, a Constituição prevê, né, a atuação privada na saúde, isso foi algo, não foi superado na Constituição, houve todo um debate em 88, mas enfim, você tornar isso uma questão mercantil a ponto de fragilizar, porque não nos enganemos, quem vai pagar um plano de saúde de R$100, R$80? É o indivíduo que tem poucas condições financeiras. Doutor Renato Cardoso, falamos aqui, não tem condições da pessoa pagar um plano de saúde de R$100, depois querer fazer tratamento de hemodiálise. Com certeza. Vai cair no SUS. Vai cair no SUS. E vai receber o carnezinho, igual eu recebi lá, ó. Podia fazer consultas quantas quisesse, quando eu entrei. Plano barato, bom. Mas aí chegou 6 meses depois, ó, não tá dando e tal, 4 consultas por ano. 4 consultas por ano, quando você é jovem e tem uma saúde boa, exatamente, é excelente. Talvez você nem utilize. Eu utilizava porque eu tinha que trocar o óculos, fazer uma consulta por ano. Agora, como disse aqui o doutor Renato, como todos nós sabemos, todo mundo tem avó, tem tia, tem pessoas que já estão aí idosas, sabe que precisa fazer muitos exames, muitas consultas, então não existe isso. A gente faz uma pausa
no assunto, eu vou mostrar para você agora, dentro ainda da área da saúde, nós prometemos e vamos mostrar. O governador, ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, ele depois na SEI da Saúde de Goiânia, a convite da SEI, e lá foi questionado sobre muitas informações, dados que ele apresentou, e aí a SEI perguntou a respeito do HGG. Um dos detalhes, um dos pontos que foi colocado lá é o seguinte: analisando o contrato com a HGG, o vereador Elias Vaz questionou o governador sobre o seguinte: o Estado alega que o hospital só tem 30 leitos de UTI. É o Estado que está falando, 30 leitos de UTI. Mas identificou-se que paga por 40. Aí esses 10 leitos, de acordo com contas feitas pela SEI, esses 10 leitos a mais aí que está sem explicação, geram um prejuízo para o Estado e para a população de 26 milhões de reais. Vamos ver a pergunta, melhor, a resposta que foi dada quando o Marconi foi perguntado lá. Vamos mostrar aqui, William? Vamos mostrar aqui. Então, o Elias Vaz questionou o ex-governador sobre essa conta que não fecha, esses dados que não batem. Vamos acompanhar aqui qual foi a resposta do governador. Como uma questão global. Eu queria pedir então, ao secretário Leonardo que se tivesse as questões técnicas suscitadas pelo vereador Elias Vaz. Primeiro, essa é uma questão muito técnica. Eu convidaria o senhor para, junto com a equipe técnica da Secretaria de Saúde, esses cálculos não é o secretário que faz, não é o superintendente, existe uma equipe técnica, funcionários efetivos, funcionários concursados, especialistas, que fazem esses cálculos, que depois são auditados pela Controladoria Geral do Estado, são auditados pelo Ministério Público, enfim. Mas eu poderia dizer, o senhor colocou 76% de evolução no contrato contra 26% do 22% do IPI, do IPC, do IGPM nesse período. Bem, nós temos que levar em consideração que, além do aumento do número de leitos de UTI e leitos de internação, leitos normais, leitos de enfermaria, a UTI é muito mais caro. O leito de UTI é muito mais caro que o leito de internação na enfermaria. Sim. E o grau de complexidade do hospital também. Esse contrato, ele é um balizador. Ele não quer dizer que o Estado tem que repassar cada centavo que está previsto no contrato. O contrato, ele, na verdade, ele ressarce aquilo que o hospital gastou. O fato de estar com 40 leitos de UTI no site é porque a Prefeitura de Goiânia não atualizou o CNES. Não, mas no site do de vocês. Sim, mas o nosso site tem que constar o que está no CNES. O contrato nunca foi alterado. O contrato foi feito em 2012, esse contrato. Sim, o aditivo em 2013. Eu não era o secretário à época. Sim, mas a minha equipe está aqui e eu já vou pedir para fazer... Mas até hoje eu tive cuidado, eu li pessoalmente todos os aditivos. Eu vou 40 para a minha equipe, já estou determinando... Porque esse secretário está precisando muito das vagas hoje, muito. Estou determinando... Está pagando por 40 vagas, não tem? Não está pagando por 40 vagas. Volto a afirmar. Nós pagamos aquilo que é gasto no hospital, aquilo que é auditado e aquilo que é comprovado que foi justo, que foi correto. Nós não pagamos 40 leis de UTI, nós pagamos a despesa que tem, a despesa comprovada que tem com os leitos de UTI. O pagamento é muito claro a forma que ele é feito. Não é porque o que foi feito, produzido, ele tem valor fixo, inclusive 90% é pago por valor fixo e apenas 10%, isso inclusive era 80%, passou era 20% que era variável por produtividade, hoje é só 10%. Então apenas 10% do valor do contrato que há uma variável de produtividade. Então esse negócio de falar assim, não, vai pagar, existe sim uma avaliação que é feita permanente do contrato, inclusive de repactuações que são feitas de valores, mas sempre tem sido para mais, nunca para menos. Então, eu só estou, essa é a discussão só para esclarecer, entendeu? Mas eu não estou questionando sobre a eficiência, até porque o Hospital de Santa Genoveva já tem mais de 1 ano e meio, 2 anos. A gente vai fazer uma pausa aqui, e aí, tire suas conclusões aí, né? Você ficou satisfeito com a resposta dada pelo ex-governador e pelo secretário de Saúde, quando o membro da SEI lá, o vereador Elias Vaz, demonstra claramente, oferece 30 leitos de UTI,
paga por 40 e o prejuízo é de 26 milhões, está lá no papel, assinou o contrato, tem que pagar. Agora, estes leitos não estão disponíveis para a população. Aí é que está o grande problema. Então, a gente ficou de trazer aqui, tem muito mais vídeos postados por outros membros da SEI, mas aí é só para mostrar como é que as coisas, infelizmente, acontecem. E aí, gente que vai se candidatar aí a cargos políticos, né, doutor Renato? Se me permite, Roberto, fazer algumas pequenas considerações também acerca do modelo de gestão por OS, né, que é um modelo tão defendido pelas organizações sociais, deixar aqui o registro de que nós, do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, temos uma parceria com a Frente Goiana contra as Privatizações de Saúde. Mando um abraço aqui para os nossos companheiros que estão na luta, seja da Frente Goiana quanto da Frente Nacional contra as Privatizações. E o modelo de gestão por OS, de uma forma ou de outra, entra também... do Centro Brasileiro de Saúde. Entra dentro da nossa defesa pelo Sistema Único de Saúde gratuito, universal, integral e executado e prestado 100% pela administração pública. Na nossa concepção, porque alguns dos meus colegas da área do direito vão discordar, mas o modelo de gestão por OS também é uma forma de privatização, tal qual a atuação dos planos de saúde. O modelo de gestão por OS, você tira o poder decisório da mão do Estado. Vejam vocês, né, ficou claro aí na fala do ex-governador e dos seus auxiliares a dificuldade em se explicar essa situação envolvendo um tema tão delicado que é o de leitos de UTI. Então, essa forma de gestão também é uma forma de você enfraquecer o sistema, porque você repassa o poder de decisão, sim, apesar de o Estado, né, de administração pública não concordar, vai dizer que não, mas quem vai falar ao final são as organizações sociais. Para vocês terem uma ideia, os dados do ano passado de repasse efetivo para as organizações sociais está na ordem de mais de 700 milhões de reais que foram efetivamente repassados. Isso eu digo de forma legal, isso está no site da Secretaria, mas o que eu acho interessante é isso. Para as organizações sociais, o repasse, o aporte financeiro sempre foi tranquilo. Quando a execução era diretamente pela própria administração pública, não havia isso. Então, só fazer esse registro de que a gente, assim como na situação envolvendo os planos de saúde, o modelo de gestão por OS, ele veio também para sucatear o sistema único. Cada OS está preocupada em atingir as metas do seu contrato de gestão, virar uma ilha isolada, não tem uma preocupação sistemática com o sistema único de saúde. Então, para a gente deixar claro que isso também, sim, é uma forma de privatização, de precarização. Como, vejam só, o SUS ele recebe ataques por todos os lados. Então, há uma dificuldade muito grande, a gente está na defesa, a gente acredita, né, nós estamos aí completando, né, os 30 anos do Sistema Único, os 30 anos da atual Constituição, mas com essa chuva de ataques fica complicado. Não sabemos, a sua pergunta inicial é de preocupar, sim. O SUS ele pode acabar? Pode. Com os ataques que ele vem sofrendo, ele pode sim acabar. E quem vai sofrer com o término do SUS? A maior política de proteção social do Brasil, quiçá do mundo. Os hipossuficientes, as pessoas vulneráveis, né? O trabalhador que recebe um salário mínimo, essas pessoas é que vão sofrer sem um sistema único de atendimento integral. Agora são 11 horas e 10 minutinhos, o programa está caminhando para o final, mas a gente não pode deixar de mostrar essa informação aqui, ó. 40 mil pessoas podem ficar desempregadas por causa do embargo à exportação de frango para a Europa. Por que é que o nosso frango está sendo embargado? Para a Confederação dos Trabalhadores na Alimentação, embargo da União Europeia por suposta contaminação é desmedido, mas resulta de resposta desastrosa do governo a espetáculos da Polícia Federal contra o setor. E aí, o setor frigorífico deve ser atingido com a possibilidade de um monte de gente ficar sem emprego. 40 mil pessoas. Agora, nós já temos 3 milhões e meio, pode somar mais 40 mil. Não é o que desejamos, esperamos que seja encontrada uma solução. Os estados mais atingidos são Paraná, com 8 unidades proibidas de exportar,
e é o mais atingido por essa situação. Em seguida vem Santa Catarina, com 3, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, e Goiás, com 2 unidades afetadas. Goiás, Itaberaí e Rio Verde. Um abraço para os nossos amigos de Itaberaí e Rio Verde. A gente espera que mais essa crise construída por falta de habilidade, falta de sensibilidade do governo Temer, não atinja aí os trabalhadores dos frigoríficos de Itaberaí e de Rio Verde. Tá certo? Essa é nosso comentário em relação a esse assunto, porque apesar do tempo adiantado, eu não poderia deixar de falar. Eu quero ainda, já partindo para os momentos finais do nosso programa, agradecer imensamente ao Adriano Silva Mourão, ao Tiago Henrique, ao Júnior César, ao Plínio Marques, a Ludmila Leles, ao Ricardo Manz e a você que nos acompanha aqui na Rádio Trabalhador. Doutor Renato Cardoso, que mais que a gente não pode deixar de falar a respeito dessas ações que o governo Temer está promovendo com o setor privado para tentar fazer com que a saúde do brasileiro seja apenas um negócio? Veja bem, em todas essas esferas de ataques que nós estamos tratando, o que nós temos a dizer é que a mobilização social tem que ser efetiva. O trabalhador tem que compreender isso. Há uma dificuldade, e eu me reporto a uma fala anterior que fiz, que foi feita toda uma construção ideológica no sentido de que o consumo de um plano de saúde é algo positivo. Então, há hoje toda uma cultura de não utilização do SUS. Lembrando que, também isso é importantíssimo deixar destacado, o Sistema Único de Saúde, aos ouvintes, às pessoas que estão assistindo, não se resume ao atendimento ambulatorial, hospitalar. O Sistema Único de Saúde é um modelo de atuação social muito mais amplo. Atua na parte de transplante de órgãos, de maneira praticamente exclusiva, sangue e hemoderivados. A ação da vigilância sanitária é algo, né, para verificar a qualidade dos alimentos, a qualidade da água que nós utilizamos. Então, todos os brasileiros usam o Sistema Único de Saúde. Não nos enganemos, de achar que o SUS é para pobre, que o SUS se resume àquelas filas intermináveis em CAIS, ou mesmo nos hospitais de alta e média complexidade. Não, nós temos que nos insurgir contra esse tipo de desmonte. O Sistema Único de Saúde é uma conquista, teve muita luta para que ele fosse efetivado. Interessante notar que, quando da sua implementação na Constituição, imagina-se que o setor empresarial de saúde imaginou que o SUS não fosse durar. Tanto que os ataques ao sistema e ao serviço público começou mesmo na década de 90. Só que o SUS vem bravamente resistindo a esses ataques. Então, o que a gente tem que deixar registrado vamos defender um sistema único de saúde que atenda todos, o pobre, o rico, o branco ou o negro. Não há uma sectarização, não há uma divisão. Agora, quando você parte para uma seletividade através de planos, vejam que interessante, você vai ter um plano de saúde para pobre, vamos falar, né, de forma rasgada aqui, e um plano de saúde para rico. E o SUS, menos que isso. Não, nós não podemos aceitar isso de forma alguma. O Sistema Único de Saúde, ele é universal, atende indistintamente todos os 207 milhões de brasileiros, ele é integral, pega desde a atenção básica até os procedimentos de alta complexidade, e se o setor empresarial da saúde quiser atuar, ele que atue às suas próprias expensas. Não venha procurar recursos e nem dilapidar o pequeniníssimo patrimônio financeiro das pessoas hipossuficientes. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que estar sempre alerta para não deixar o Sistema Único de Saúde acabar. E ele está prestes a chegar ao seu ocaso. Eu quero, doutor Renato Cardoso, coordenador da Central Brasileira de Estudos da Saúde, professor do curso de Direito da Faculdade de Anicus, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, por tantos esclarecimentos. O assunto é complexo, a gente precisa voltar a falar mais desse assunto, então o convite está estendido para o senhor. Eu quero terminar o programa de hoje
mostrando duas coisas aqui que eu vou falar no próximo programa, mas eu preciso mostrar para você porque a gente comentou aqui. Doutor, as pessoas gostam muito de comparar os sistemas de saúde, né? Lá nos Estados Unidos é assim, na Inglaterra é assado, e no Brasil é o SUS, como é que tá? Então, para quem gosta de fazer essas comparações e quer se aprofundar um pouquinho mais neste assunto, eu vou aqui tomar a liberdade de indicar para você assistir um documentário, está na internet, é de graça. O documentário chama-se SOS Saúde, do diretor Michael Moore. Tem o filme completo e legendado. Resumidamente, o que esse documentário vai fazer? Vai fazer isso, comparar o sistema de saúde dos Estados Unidos com o Canadá, com a França, com a Inglaterra. A gente está no Brasil, a gente pode comparar com o SUS e com Cuba. E esse documentário vai mostrar também de que forma que as empresas de plano de saúde compraram os deputados e senadores lá na década a partir de 1950 nos Estados Unidos e acabaram com o SUS deles lá. Efetivamente acabaram. Esse documentário vai mostrar também os absurdos, como eu estava olhando uma imagem aqui agora, não vou passar para você, a pessoa não dá conta de pagar o plano de saúde. Lá nos Estados Unidos. Aí teve o Obamacare há pouco tempo, né? A gente acompanha. Então, fica a dica. Quer comparar o plano, como é que é a saúde nos Estados Unidos com Canadá, Inglaterra, França, Cuba e Brasil? Assista SOS Saúde, do diretor Michael Moore, tem de graça no YouTube, você pode assistir. Aí você vai ver toda a articulação feita no Congresso, comprando senadores, e a população tendo que passar por isso aqui que você vai assistir lá. A pessoa não tem plano de saúde, fazendo remendo de qualquer jeito. E outros absurdos mais. O documentário vai mostrar também, para quem ainda não assistiu, as pessoas que trabalham nos planos de saúde pagas para negar o atendimento. Então, tem uma senhora lá que deu o depoimento, ela era auditora do plano de saúde, ela fala, quanto mais eu negava, mais o meu salário crescia. Ou seja, a comissão dela é pela negativa do atendimento. Ora, assista lá e comente comigo depois. E também a gente vai tratar no outro momento essa questão seguinte, pegou mal demais a questão do está sendo chamado de fraude processual. Do que é que eu estou falando? O juiz Sérgio Moro, na condenação do Lula, se baseou em diversas informações que hoje tá na internet inteira, que são falsas. Vou citar uma aqui, porque esse assunto é para depois. Ele se baseou na informação de que, como prova contra Lula, que o apartamento do triplex tinha um elevador privativo dentro do apartamento. E aí, com tudo que aconteceu agora, com as imagens do apartamento divulgadas, estão aí nas redes sociais, não tem elevador. Então a prova é falha. Mas a gente vai falar desse assunto no próximo programa. Doutor Renato, obrigado. É hora do almoço. Vamos almoçar? Com certeza. Vamos almoçar. Eu agradeço imensamente a possibilidade, né, a abertura desse espaço, quando o nosso companheiro de lutas aí, Ricardo Manzi, fez um pedido nas nossas redes sociais, junto ao WhatsApp, se haveria a possibilidade de o SEBS participar de uma conversa a respeito desse assunto, nós nem titubeamos, porque a gente percebe a importância de tratar desse assunto. E apenas, né, para registrar aqui como finalização, nós, do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, os nossos companheiros da Frente Goiana contra as Privatizações, estamos vigilantes e na luta permanente contra a precarização do Sistema Único, contra a financeirização, porque nós entendemos de forma muito tranquila, que fique bem, muito bem registrado. Saúde é um direito, saúde não é mercadoria, saúde não se presta a um negócio, como querem as operadoras de planos de saúde, como você colocou esse vídeo esse documentário do Michael Moore, eu assisti, pega um sistema como o dos Estados Unidos, voltado exclusivamente para planos de saúde, a sua concepção é de planos e a atuação para a população de baixa renda é inexistente. Então, a gente aqui no Brasil, nós temos que, de forma muito contundente, defender o SUS, que é um patrimônio nosso. Saúde não é mercadoria, saúde é um direito previsto constitucionalmente. Então, agradeço o espaço, mando um abraço aí para todos os companheiros, né, que estão nessa luta
E vamos continuar nessa batalha, né, que não está fácil. Vamos lá, o convite para que o senhor retorne. Uma última informação, Assembleia Geral, dia 24, portanto amanhã, na Faculdade de Educação da UFG, às 9 horas da manhã. Eleição de delegados para o 23º Confazubra. Assembleia Geral do Sint-IFES-GO. Amanhã, Faculdade de Educação, às 9 horas. Olha, obrigado a você que esteve conosco até agora. Obrigado também à doutora Arlete Mesquita, que participou aqui. Amanhã a gente está de volta. Participe e um bom almoço para você. Tchau, tchau.